de pessoas que, quando chegam na porta do trabalho, começam a ter realmente sintomas de crise de ansiedade. É uma síndrome bem relacionada ao trabalho mesmo, né? Aprender a colocar limites no ambiente de trabalho, depois a gente generaliza isso para outras relações e vai tornando a rotina mais saudável. E hoje eu trago uma pessoa aqui e depois eu vou falar melhor dela, como é que eu conheci essa menina. Ela se chama Letícia George Camaleonte. A Letícia, ela é graduada em psicologia e em pedagogia e ela tem 4 pós-graduações. Ela tem mestrado em ciências da saúde pela USP, ela tem uma segunda pós em psicologia hospitalar também pela USP, ela fez neuropsicologia pelo Einstein e atualmente ela está cursando um curso de pós sobre luto, um tema bastante interessante. Depois até vou fazer umas perguntas surpresas para a Letícia sobre isso daqui. Vamos ver se ela está estudando mesmo. Ela atualmente é psicóloga e trabalha no Hospital Albert Einstein, e ela teve passagens já pelo Sírio, pelo Sejam. E ela é a autora do livro Felicidade e Bem-Estar na Visão da Psicologia Positiva. Esse livro aqui, ó, é lindo e maravilhoso. Ela escreveu mais um monte de artigo que ela fala que é muito melhor do que esse livro aqui. E ela vai poder falar um pouco melhor sobre isso. Letícia, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigado, obrigado. Letícia, vem cá. Você é psicóloga e você trabalha no Sírio dentro de grandes empresas, né? Uai, sim. É, isso, que mancada, hein, A Letícia? mudança é recente, tá tudo bem. É recente, é recente. É que você trabalhava no Sírio, foi para o Einstein, agora você está no Einstein, e mesmo e no Einstein você faz um trabalho parecido, né? De você atende pessoas que trabalham em empresas, né? É, e eu queria direcionar essa nossa conversa aqui falando sobre a psicologia dentro do contexto corporativo. Então, eu queria começar perguntando para você: existe diferença entre saúde mental e saúde emocional? Como é que você define isso? É, a Organização Mundial de Saúde define saúde mental como um estado de bem-estar físico, mental e social. Então, que as pessoas conseguem usar as habilidades pessoais para lidar com situações adversas da rotina, né? Então, se recuperar depois de uma situação estressante, por exemplo. Então, a gente pode entender saúde mental como um conjunto de fatores biopsicossociais. Então, tem várias questões que influenciam na nossa saúde mental, fatores sociais, econômicos, políticos, culturais. Então, o ambiente que a gente está inserido vai mostrar se a gente está, né, numa situação mais favorável para uma saúde mental boa ou ruim. Na minha abordagem, né, análise do comportamento, eu não faço diferenciação entre saúde mental e saúde emocional. Eu uso mais o termo saúde mental, até por estar inserido, né, no ambiente hospitalar, a gente acaba usando mais porque é mais usado em manuais de doença, vamos dizer assim, e fica mais fácil conversar com outros profissionais de saúde. Saúde mental, isso, né? Isso, saúde mental. Legal. Então, eu vou começar a usar saúde mental daqui para frente. Convidado. E Letícia, e quais são os problemas relacionados à saúde mental mais comuns nas empresas? Isso na sua experiência como psicóloga, trabalhando em organizações, conversando com outros colegas? Me conta aí. Nesse tempo, né, que eu venho atuando dentro de organizações, e mesmo no consultório, a gente acaba conhecendo vários cenários, né, várias possibilidades de trabalho. Eu vejo que os principais problemas relacionados à saúde mental são relacionados a questões de ansiedade, depressão e estresse. Então, alguns fatores de ambiente de trabalho muito comuns, como pressão por entregas, prazos, relacionamento com colegas, com gestão, que às vezes a gente tem que lidar com pessoas muito diferentes, né, de nós, é, t- são questões que causam mais alteração de saúde mental, na maioria das pessoas. Mas a gente vê também questões fora do trabalho, né, pessoais de relacionamento, econômicos, pouco tempo de lazer, também é, afetam, né, a saúde das pessoas. Parece que você falando, falta talvez um equilíbrio entre as várias coisas, né? Tipo, de ter um tempo para o lazer, ter um tempo para atividades que tragam prazer para a gente. Como é que você divide o seu dia, Letícia? Eu acho que você faz balé, me conta aí. Eu tento manter, né, uma rotina mais ou menos equilibrada, então minha atividade física costuma ser a dança mesmo. Eu acho que é bem prazeroso porque além de exercitar o corpo, a gente ainda tem amizades, então esportes em grupo geralmente são muito recomendados, aí não só a dança, mas quem faz uma luta, o pessoal do CrossFit também, às vezes vai até pro happy hour com os colegas, então acho bem legal.
é importante ter uma rotina de atividade física. A gente fala, vai, 30 minutinhos por 3 vezes por semana já é suficiente. Então, realmente fazer esse esforço para colocar, tentar ter uma alimentação mais balanceada, manter pelo menos 3 refeições por dia, porque se a gente pula uma refeição, na hora que a gente vai comer, come demais, aí não faz bem. Então, ter o mínimo, sabe? Um tempo para descanso, para olhar para o teto, porque fazer nada também é saudável. A gente também precisa de um tempo para descansar, ou maratonar aquela série que está na moda. Ter tempo para se cuidar mesmo é essencial. E aí eu tento sempre manter isso aí com meus cachorros, os amores da minha Aí, com seus vida. cachorros, você tem cachorro, você tem dois cachorros, é isso? 2 cachorros, os amores da minha vida. E aí a gente tem que passear com eles 2 vezes por dia, já coloca ali uma caminhadinhazinha, já vai conciliando tudo. Bem legal, bem legal. Olê, me conta uma coisa. Uma das coisas que eu vejo nas empresas, né, trabalhando com elas, em que virou, assim, não digo um vilão, né, mas é um termo muito usado, e tal, é o excesso de estresse que causa o burnout, né? E eu escuto falar muitas coisas sobre burnout, queria uma explicação sua. O que é burnout? É possível que a gente consiga fazer um autodiagnóstico para saber se a gente está chegando perto do burnout? E outra coisa também, porque esse é um assunto bem da hora. Quais são as consequências, né? Depois que a pessoa é diagnosticada, como é que ela faz para poder voltar ao que era antes, se é que isso é possível? Fala aí. Bora. A síndrome de burnout, né, ela também é conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Então, ela é uma síndrome bem relacionada ao trabalho mesmo, né? Caracterizada por um estado de exaustão extrema, com estresse crônico, é, que está relacionado a essas condições desgastantes de ambiente de trabalho, seja com uma carga excessiva de atividade, com muita pressão, o excesso de competitividade. Antigamente ela era mais vista em profissionais da saúde, profissionais da educação, até por ter esse relacionamento interpessoal muito constante, mas hoje a gente vê um crescimento para algumas outras áreas, né? E alguns sinais ajudam a gente a perceber um alerta que as coisas não estão indo muito bem. Então, sentimentos de exaustão profissional mesmo, então, distanciamento mental, necessidade de se afastar do trabalho. A gente não consegue estar ali, está no trabalho, mas a cabeça está em outro lugar, realmente não consegue focar no que está fazendo. Despersonalização, falta de envolvimento pessoal no trabalho e exaustão pessoal. Então, são esses 4 sinais que a gente percebe que a coisa não está fluindo, né? Quando a gente tem o cansaço extremo, chega no domingo, já começa a se sentir mal porque no dia seguinte tem que trabalhar. Em alguns casos mais graves, já vi relatos de pessoas que, quando chegam na porta do trabalho, começam a ter realmente sintomas de crise de ansiedade, começa a falta de ar, aquele coração acelerado, né, que característicos de uma ansiedade, porque só estar naquele ambiente já é mais adoecedor, né? E aí, assim, junto com a síndrome, a gente vê sintomas de ansiedade e depressão que são mais conhecidos, são mais característicos. Então, alteração de foco, alteração de sono, para mais ou para menos, né? Insônia na véspera do trabalho, ou então aquela dificuldade de sair da cama, alteração de apetite, às vezes, come demais quando está no trabalho para dar aquelas escapadinhas, ou come de menos, né? Não sente fome, desesperança, falta de empatia dentro das relações do trabalho, tudo ali te incomoda. E aí, assim, o diagnóstico oficial real é feito por médicos psiquiatras, mas é importante a gente observar quando as coisas não estão mais funcionando, quando esses sintomas, né, de ansiedade, depressão começam a afetar a nossa rotina, então tá difícil ir trabalhar, tá difícil se manter no trabalho, tá difícil entregar as atividades que são pedidas, já é um sinal de que as coisas não estão indo muito bem. E aí o tratamento é feito em acompanhamento conjunto, tanto com o médico, muitas vezes com necessidade de uso de medicação para controle desses sintomas, né, para a gente conseguir agir para mudar o que está incomodando, e com psicólogos que vão ajudar realmente a mudança comportamental para se adequar àquele ambiente. Como é uma doença relacionada ao trabalho, é ideal que alguma mudança nesse ambiente seja feita, ou de atividade, ou de área, ou de, às vezes até de gestão, ou, né, em casos que não dá para fazer nada disso, mudar de empresa mesmo, porque enquanto você se mantiver naquele ambiente que está te adoecendo, muito dificilmente os sintomas vão sumir completamente. A gente pode usar a medicação que for, que ainda não vai estar bom. Então, a gente precisa realmente rever o que está acontecendo ali. Alguma mudança precisa ser feita. Perfeito o que você falou, e é muito legal as pessoas que estão ouvindo aqui esse seu conselho, porque
elas vão começando a pegar isso que você falou e comparar com a vida delas, né? Porque eu estou entendendo aqui que depois que chega na fase do burnout, cara, é difícil pra caramba. Tipo, não tem mais como voltar ao que era antes, pelo menos não do jeito que era antes, né? Pô, bem legal, Lê, bem legal. Acho que a gente podia fazer um outro podcast só sobre burnout. Eu já tive a Me ideia, eu chama gostei da um ideia, psiquiatra você também? vai fazer e acabou. A Chama. gente pode chamar, um psiquiatra até se for o caso. Agora, eu vou adiantar um pouco aqui. Assim, que estratégias você acha que as pessoas podem adotar para lidar com a saúde mental dentro e fora do trabalho? Eu vou voltar um pouco no que a gente estava conversando antes, nessa questão de ter uma vida equilibrada, né? E assim, Lei, eu vou contar uma coisa pessoal para você, né? Eu estava no começo do ano passado, eu estava pesando 101 quilos, né? Então, assim, tipo, eu não conseguia nem fazer chamada de vídeo porque eu não cabia aqui no vídeo, entendeu? Tipo, cabia o nariz aqui e tal. E eu tive problemas de saúde disso mesmo, né? E aí eu tive uma médica lá que falou assim, ó, vem cá, você tem advogado? Eu falei, para quê? Ah, para poder ver herança para os seus filhos já, para poder já passar o nome nas coisas, tá? Você vai morrer. E eu fui obrigado, né? Não é que eu fui obrigado porque me colocaram um canivete no pescoço, né? Mas assim, eu entendi que eu precisava mudar uma série de hábitos. E eu mudei os hábitos que foram possíveis para mim. Eu passei a fazer caminhada, eu mudei a alimentação. Mas assim, aquilo que serve para mim não serve para todo mundo, né? Cada um sabe a vida que leva e onde pode mudar. Mas eu queria escutar a sua opinião. O que as pessoas poderiam adquirir, ainda que não seja de forma imediata, mas assim, tem que ficar de olho para poder ir melhorando. Me fala você. Se diz na saúde como um todo, assim, fora do É ambiente isso. de trabalho. É. Que tem um impacto na saúde mental. Sim, sim. Assim, a gente começou, né, falar um pouquinho de hábitos, então É anota isso. aí, vai pausando o vídeo, algumas dicas para a gente, assim, a gente, claro, a gente precisa trabalhar para pagar os boletos, mas a gente não É pode isso. se reduzir a isso, né? A gente tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Eu sempre faço essa diferenciação com os pacientes, porque é para pagar o boleto para poder viajar depois. Então, assim, vamos priorizar nossa saúde. Acho que isso a gente perde um pouco, né, no dia a dia da rotina agitada. Às vezes a gente esquece que nosso corpo, nossa mente são mais importantes do que a entrega daquele projeto super urgente. Verdade. Então, é, como você falou, né, como a gente não cuida, quando a gente não cuida muito do corpo, a gente vai adoecendo, né? Em casos de sobrepeso, obesidade, eles trazem outros prejuízos à saúde, como hipertensão, diabetes, e aí é isso, um tratamento para o resto da vida crônico que poderia ter sido evitado com ações de saúde diárias, né? Então, atividades físicas, né, que nem a gente falou, 30 minutinhos, 3 vezes por semana já é um bom começo. O ideal é realmente fazer um pouquinho todo dia. E assim, achar aquela atividade que você gosta, que dê prazer, que você vai conseguir manter até naquele dia de frio ou de chuva, né? No meu caso, a dança. No seu caso, acho que é a caminhada. Caminhada, caminhada, nossa. Eu vou aqui num parque perto aqui da minha casa, as galinhas me chamam pelo nome, Letícia. Você precisa ver Aí, que ó. lindo. Eu chego lá, eles começam, Edil, 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 mó fofas galinhas, cara, mó da hora. É isso, tem que achar aquela atividade que vai te manter mesmo, né? Para realmente sentir essa mudança. E aí isso também impacta várias outras, diminuição de ansiedade, diminuição, melhora do sono, diminuição de estresse. A atividade física, o ser humano foi feito para se mexer. Não sei que a gente inventou o computador, mas a gente tinha que se mexer. Atividades de lazer individuais e em grupos. Então, ter aquele momento de ler um livro que você gosta, assistir uma série, ou dormir um pouquinho a mais, sair com os amigos, sair com o parceiro. Ter essas atividades tanto em grupo quanto individuais é muito importante para a gente realmente descansar a mente. É, Manter os relacionamentos interpessoais com família, amigos, colegas também. O ser humano é um ser sociável, a gente precisa estar em comunidade para sobreviver. Então, vamos sair, vamos fofocar, vamos desabafar, que faz muito bem para a saúde. É, Realizar uma alimentação balanceada, né? Não evitar pular refeições, evitar alimentos muito gordurosos, muito ricos em açúcar, porque também ah, faz muito mal, né? A longo prazo. Pode ter o chocolate, acho super delícia também. Tenho dificuldade em tirar, mas né, moderado, vamos lá.
Ter momentos de relaxamento. Então, até quando a gente fala do trabalho, né? Se desligar do trabalho. Colocar limites de começo, meio e fim, respeitar os horários de refeição, porque às vezes o pessoal pega o prato de comida, o pessoal do home office, e come na frente do computador. Péssimo. Quando a Verdade. gente não presta atenção no que a gente está comendo, o nosso corpo tem uma dificuldade de ter a sensação de saciedade. Às vezes a gente come mais, porque a gente realmente não está prestando atenção. Tem que ter uma atenção, uma coisa de cada vez. Então, se eu vou comer, eu vou comer. Vou fazer a minha hora cheia de almoço, que é para comer em 20 minutos, descanso nos outros 40, para realmente não ter um estresse excessivo ali relacionado ao trabalho, né? Boa higiene do sono, então ter um horário para dormir, um horário para acordar. Quanto mais regrado for, melhor nosso corpo se adapta, porque a gente realmente tem um reloginho biológico ali que vai funcionar naquele horário. Por isso que o pessoal até reclama, pô, sábado acordei 8 horas da manhã, que o corpo já está condicionado àquilo. E é bom, é saudável, né? Então, tentar desligar as telas umas 2 horas antes de dormir, porque a luz azul das telas imita a luz do dia. E a gente precisa do escuro para produzir o hormônio do sono, senão não vem o sono. Então, tentar realmente desligar das telas um pouquinho antes de dormir e pedir ajuda quando sentir necessidade. Tá difícil organizar minha rotina, tô me sentindo muito estressado, tô me sentindo muito ansioso. Pede ajuda para. Pode começar com os colegas, com os familiares, com os amigos. Não deu certo, bora para os profissionais de saúde. Ou começa com a gente também, que aí já vai direto, né? Eu adorei, fiquei com várias coisas na cabeça aqui. As que mais entraram aqui na minha cabeça foram o chocolate, que agora eu entendi que posso comer o chocolate por orientação médica, e Calma, que fazer eu sou fofoca. nutricionista. Não, você disse, isso está gravado, né? Fofoca também como sendo uma coisa importante. Fofoca é Eu, super saudável. Bem eu vou fazer positivo. fofoca e dizer, não, escuta, a minha terapeuta mandou eu fazer isso daqui como forma de não ter problemas mentais. Deixando claro que você não é minha terapeuta, tá, gente? A Letícia é minha filha. E eu tenho muito Finzinho, orgulho de sobrenome você. igual. Ô, Letícia, na parte final dessa sua resposta aqui, você encaminhou para uma outra dúvida que eu tenho aqui, porque eu entendo que a gente tem que tentar estabelecer essas coisas, e na medida em que você foi falando, cada pessoa que foi ouvindo ficou pensando, pô, isso eu consigo, isso eu consigo. Lembrem-se do chocolate da fofoca, mas tem coisa que não dá para fazer, né? E aí você falou, pô, se você perceber que o bicho tá pegando, não pensa duas vezes, busca ajuda, né? E a terapia, como é que entra nesse contexto? A terapia pode ajudar? Como a terapia ajuda? A terapia, né, a psicoterapia, é um processo realizado com psicólogos formados em psicologia, gente, por favor. Deixa isso claro, psicólogo formado em psicologia, tá? Estudou Vamos, 5 anos, fez estágio, entendi. tem várias pós-graduações. A gente se dedica, por favor, nos procure. Mas é um processo que ele vai facilitar o autoconhecimento, então, para a gente poder entender o que está difícil de lidar, né? Por que que aquela situação eu não consigo mudar, e a partir daí fazer mudanças práticas na nossa rotina para tornar ela mais saudável. É, e aí a gente vai ver questões que estão afetando a saúde mental. Então, eu estou dificuldade com meu relacionamento amoroso, eu estou dificuldade com o trabalho. A gente tenta entender ali, claro que, né, a gente é um ser humano complexo, tem vários fatores, né? A gente pode focar em alguns mais urgentes, mas é isso, a gente vai trabalhando autoconhecimento, né? E aí a gente consegue aprender a colocar limites no ambiente de trabalho, depois a gente generaliza isso para outras relações e vai tornando a rotina mais saudável. A ideia é essa. E é engraçado, né? Porque as pessoas, quando falam sobre autoconhecimento, eu já escutei várias pessoas falando isso. Ah, o autoconhecimento é importante para você descobrir que faculdade vai fazer. Porque assim você faz uma faculdade que vai. Não, Letícia, você pode fazer essa coisa do autoconhecimento com 20, com 30, com 40, com 50. Porque a vida da gente vai mudando, a gente vai se descobrindo, né? Então, falar sobre autoconhecimento é relevante durante a vida inteira. É isso mesmo? Com certeza, porque às vezes a gente tem um comportamento que foi efetivo em muitas situações da nossa vida. Então, até os 30 eu funcionava assim e dava certo. E aí, de repente, eu tô numa relação nova, num ambiente novo, que aquele comportamento já não funciona mais, já não tá produzindo os efeitos que eu esperava. E aí, a gente precisa entender o que está acontecendo, por que que não é mais efetivo e como que eu posso me adaptar melhor àquele ambiente, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, de terapia, é muito isso, de se adaptar ao ambiente que você está inserido e até para ver se aquele ambiente é saudável para você naquele momento, se é uma coisa que faz sentido, né?
Você vê, é uma coisa, isso que você está falando é uma coisa tão importante, porque as pessoas da minha geração, porque eu tenho idade para ser seu pai, né? Elas falavam assim: entra numa empresa, não sai nunca mais, porque arrumar emprego de novo é muito difícil. E as Uhum. pessoas da sua geração e as mais jovens do que você falam: não, pera um pouquinho, cara, vamos colocar de um jeito em que, até aproveitando os seus cachorros, né? De um jeito em que o rabo não abane o cachorro, né? Pera um pouquinho. A minha saúde emocional, ela pauta as demais dimensões da minha vida, e se tem alguma coisa muito grave, eu tenho que focar nela, entender qual é que é a causa, quais são os efeitos que essa causa produz, né? E tentar, de alguma forma, mudar isso para eu ter uma vida melhor, ainda que eu tenha que mudar de emprego ou mudar de atividade dentro do meu emprego. É muito importante que as pessoas entendam isso, né? Ah, mas depois tem os boletos. Sim, é justamente para você poder pagar o boleto por um prazo muito longo que você tem que pensar nisso. Porque se você continuar nesse ciclo de autodepreciação, vai chegar um momento que a empresa vai olhar para você e dizer: não, você não produz o que eu gostaria que você produzisse. E aí você vai ficar sem pagar boleto porque você vai ser demitido, né? Então, acho que é muito importante as pessoas terem essa construção mental. Amei, Lê, amei. Agora, eu quero entrar um pouco mais dentro do ambiente organizacional, né? Porque, Lê, você trabalha e atende, tanto na empresa ou nas empresas que você atende, quanto no seu consultório, você trabalha com pessoas que fazem todo tipo de coisa, pessoas que são lideradas e pessoas que são líderes. O grande foco aqui da Tigília é falar com pessoas da liderança, né? Não que os demais não sejam importantes, mas muitos dos nossos programas de treinamento vão para os líderes, né? Então, eu queria escutar a sua opinião. O que os líderes podem fazer para evitar causar problemas mentais nas outras pessoas? Eu sei que todo mundo que não é psicopata tenta fazer o melhor para os outros. Só que às vezes a pessoa não sabe que aquilo que ele faz provoca na outra pessoa uma coisa ruim. Fala um pouco disso, Lê, fazendo um favor. Eu acho que o que os líderes poderiam fazer, né, sempre que possível, mas eu acho que é manter diálogo aberto. Acho que eu sempre falo isso em toda terapia. O diálogo, a comunicação resolve a maioria dos problemas, ou até evita que alguns existam, né? Então, conversar com a equipe sobre necessidades que a empresa tem. Então, essas são as cobranças que a gente vai ter esse ano, tá? A gente vai ser cobrado por isso. Vamos ver como é que a gente faz para isso acontecer, tentar estabelecer prazos possíveis de serem cumpridos, porque eu sei que, né, a pressão é grande de todos os lados, mas a gente tem que respeitar nossos limites, tem que entender que a gente tem X pessoas para fazer tal trabalho, então a gente vai demorar Y tempo. Não tem como ser menor que isso, né? Ter limites de horário para início e término do trabalho, os líderes, principalmente, que a maioria eu sei que nem bate ponto, então, tudo bem, passar um pouquinho, amanhã eu entro mais tarde, nunca entra mais tarde. Então, ter esses limites para você conseguir ter um autocuidado também, manter um relacionamento de diálogo, para que os colaboradores que ele lidera possam pedir ajuda também. Então, porque é isso, às vezes a gente até estabelece um prazo, e de repente a pessoa passa por um problema pessoal e aí não está dando conta. Então, ela ter como chegar nesse líder e falar, olha, aconteceu um negócio aqui, preciso de uma ajuda. Ter essa relação de respeito mesmo, de diálogo, para que as pessoas possam se ajudar, né? E feedback, eu acho que feedback é muito importante que os líderes deem para os seus liderados, tanto de desenvolvimento quanto de manutenção, para que as pessoas saibam se elas estão adequadas ao que é esperado e também o que está dando certo, né? Então, eu fazer isso está sendo bom, então eu vou continuar fazendo. E isso não está sendo tão eficaz, como que a gente pode melhorar? Então, acho que feedback é essencial para a gente até ter um gosto de se manter naquele trabalho, né? Ver que, olha, ele está olhando para mim, estou me sentindo valorizado aqui. Não, eu adorei. E aqui na minha cabeça eu estou processando assim, um tripé com as coisas que você falou, porque a comunicação e o feedback, elas andam de mãos dadas. Vamos colocar essas duas coisas num só. Agora, a segunda coisa que você falou que é fundamental é a questão do respeito, né? E o respeito, eu acho que dentro dele envolve a empatia, o entendimento, que se dá, por sua vez, pela comunicação. E tem uma coisa que, embora você não tenha falado, mas está totalmente dentro do seu discurso, é laços de confiança, né? Porque Uhum. se eu confio na outra pessoa, aquilo que ele me diz, ela pode ter um impacto positivo do tipo, pô, gostei do que você está fazendo, continue assim. Mas ela pode ter um impacto negativo do tipo, eu não gostei do que você fez por causa disso, disso, disso. Mas se eu sei as intenções que a pessoa diz, pô,
Cara, você tem razão, desculpa, preciso melhorar mesmo. Ou seja, é a confiança, né? Pô, amei, Lê, amei, amei, amei. Agora, Lê, ainda seguindo nisso, né? Tem uma frase que me desagrada, e eu tenho certeza que você deve ficar muito brava quando escuta isso, né? É uma pessoa que fala assim: aqui no meu trabalho, eu ajo não só fazendo a minha função, eu também sou psicólogo dos outros, né? Então, eu escuto isso desde motoristas de táxi. Ontem eu escutei um padre falando disso, né? Na televisão, eu dei uma entrevista na televisão. Aqui também atuo como psicólogo e tal. Ou seja, fazendo coisas que ele não entende, né? Então, vamos deixar muito claro. Às vezes o líder até tem formação de psicologia, né? Mas ele não pode atuar como psicólogo sendo líder, né? Então vamos lá. Digamos que um gestor receba a queixa de um funcionário, ou até que ele diagnostique pelo senso comum que essa pessoa tem algum tipo de problema. O que que o líder tem que fazer? Então, eu sou um líder, estou vendo um funcionário que está fazendo um monte de queixa. O que que eu tenho que fazer nesses casos? Tá. Eu acho que o mais importante é acolher, né? Escutar o que a pessoa tem a dizer, ou conversar com ela, para ter esse espaço de acolhimento, né? Às vezes a gente acha que tem que trazer solução para os problemas dos outros e não, só escutar não é pouco, não é só, é muito, né? Então, só ter um espaço que a pessoa possa dizer, putz, tá difícil mesmo, obrigado, já é muito bom, para quem escuta, para quem fala, né? Então, acho que escutar, acolher, mostrar que se preocupa com a questão é um primeiro passo que ele pode fazer. De demonstrar essa empatia, no sentido de eu entendo que deve estar sendo difícil, não sei o que você está sentindo, né? Não tem como, a gente fala que empatia é se colocar no outro, mas a gente, no lugar do outro, a gente nunca vai conseguir fazer isso 100%. Mas, olha, imagino que esteja sendo difícil, que aí você também não diminui a dor do outro, né? Não coloca numa caixinha que seria conhecida. Então, como é que eu posso te ajudar? É isso que você falou, né? Que as pessoas têm essa mania de dizer que eu sou psicóloga. Eu acho que, assim, o acolher, o escutar é terapêutico em qualquer situação, mas terapia é feito só com profissionais treinados para isso. Então, é uma diferenciação que a gente também ensina para as pessoas. Então, dança, leitura, sair com os cachorros, pode ser atividades terapêuticas no sentido de que eu faço e me sinto melhor, mas terapia é aquilo que a gente faz no consultório do psicólogo, né? Para enfim, diferenciar. Eu acho que as pessoas até têm essa intenção, mas a gente podia melhorar em vocabulário. E aí eu acho que a partir desse primeiro momento de acolhimento, combinar algumas estratégias para tornar aquela rotina um pouco melhor, para que essa pessoa possa se cuidar, possa procurar o tratamento adequado, seja em médicos com mais frequência, seja ter um horário fixo de uma terapia, seja até fazer uma atividade física todos os dias. Então, a gente pode tentar conversar de melhorar essa rotina, ou ter um horário de trabalho diferenciado, ter um pouco de menos demanda nesse período mais estressor, ou ajustar as atividades, ver o que dentro daquela área é possível, para que até a pessoa veja, olha, estamos trabalhando juntos para tornar um ambiente mais produtivo, inclusive, porque, né, questões de saúde mental afetam diretamente a produtividade no trabalho, porque a gente está com concentração, com foco alterado, e aí uma coisa leva a outra, né? Acho que só tem que tomar cuidado para não ignorar a queixa, né? Não falar, olhar para o outro lado e falar, não, isso é drama, vai melhorar, daqui uma semana ele tá bem, porque aí a pessoa realmente se sente pior ainda do que já tá, né? Porque ela continua sendo cobrada por uma demanda que ela não tá dando conta e não tem esse acolhimento, essa empatia, esse olhar de cuidado mesmo. E também não espalhar, né? É uma questão pessoal, vamos tentar manter ali entre colaborador e gestor para resolver da melhor maneira possível. Se a pessoa quiser, é um problema dela, ela conta para quem ela quiser, né? Letícia, você está se contradizendo. Num Ah, tá determinado bom. momento da nossa conversa, você falou que fofoca era legal. Agora você está dizendo que já não é mais. Depende, depende. Fofocar do BBB pode. Da Tá vida bom. pessoal do amiguinho, não. Letícia, quanta coisa preciosa você falou. Porque eu já escutei assim de líderes, né? Do tipo, eu já, inclusive, já presenciei essas, vamos chamar de sessão de acolhimento, né? E o líder fica interrompendo o cara no momento em que ele está se abrindo, ele fica oferecendo soluções simplistas para o problema dele, ele fica reduzindo o sofrimento dele. Eu vou dar um exemplo, putz, que eu escutei isso, né? Aí o cara fala aquilo que o aflige, porque aquilo que aflige a pessoa é um problema de verdade, né? E você tem que respeitar. Aí a pessoa fala assim: ah, é só isso? Pensei que fosse alguma coisa realmente grave. Cara, pelo amor de Deus, cara, é o oposto
do que se deve fazer. Tem que deixar a pessoa falar. E também não pode elevar demais. Nossa, você está ferrado mesmo, né? Puxa, eu não queria. Também não, né? O líder deve restringir, eu vou repetir o que você falou, que é brilhante o que você falou. Ele deve se restringir ao que ele pode fazer naquele contexto, naquele momento, né? E se for o caso de mudar alguma atividade, mudar até o horário da pessoa, tá bom, vamos lá. Eu sei que você está nesse problema aqui, então você, ao invés de entrar às 8, dá para começar às 10. Aí você vai até tal hora. É isso, é isso. Adorei, É legal isso que adorei. você falou, que às vezes a gente diminui e aí a pessoa acha que é só isso, eu não vou nem procurar ajuda. E aí vira uma bola de neve, você vai Exatamente. piorando. E não é, cada um tem um contexto de vida, tem um histórico de vida que tem que ser respeitado, e alguns vão saber lidar melhor com uma situação, outros não, e a gente precisa entender as diferenças e ajudar da maneira que a pessoa precisa mesmo. Olha aí, mais uma vez aquilo que você disse agora há pouco, né? Comunicação e respeito. Perfeito, perfeito. Ô, Lê, estamos indo para o final do nosso papo, infelizmente, então eu já ameaço você de fazer outros aqui, porque acho que a gente tem muita coisa para a gente poder conversar. Mas assim, as pessoas vilanizam o estresse. Estresse é ruim, estresse é mau, estresse é do mal, sei o quê. Eu vou te falar, quando eu vou dar um treinamento, uma palestra, um workshop e tal, aqueles momentos que antecedem para mim, o começo da minha fala, eles são de certa forma prazerosos para mim, porque eu me concentro bastante e eu percebo que aquilo tem um impacto positivo no meu rendimento. Quando eu estou muito nervoso, a coisa não rola, e quando eu estou relaxadão, também não rola. Enquanto uma coisa tem um estresse mediano, tem algum benefício no estresse? Fala do estresse, Lê. Certo. O estresse, ele está ligado à capacidade de adaptação e à mudança, né? Então, ele pode ser positivo diante de uma situação que a gente vai chamar de perigo, né? Porque ele prepara o corpo, para reagir de uma maneira mais rápida para essas situações, né, adversas, e ele ativa um mecanismo que a gente chama de fuga ou luta, né, do organismo. Então, se a gente pegar na evolução, o estresse era ativado quando o ser humano encontrava um urso na floresta. Então, preciso pensar rápido, ou eu vou enfrentar aquilo ou eu vou fugir. Então, se a gente traz, né, pra um ambiente de trabalho, o estresse ele pode ajudar a gente a tomar decisões mais rápido, melhorar o foco para aquela atividade que precisa ser feita, e, né, que precisa ser entregue mais rapidamente, e pode melhorar temporariamente criatividade e memória. Só que o estresse em excesso, ele produz um hormônio chamado cortisol. E aí isso diminui a nossa imunidade e aí pode causar uma série de outras questões de saúde que são prejudiciais, né? Então, alterações de sono, alterações de humor, alterações de peso, de pressão arterial, né? A gente pode aumentar, ter um pico aí de hipertensão. Então, eu acho que assim, a ideia é que nada em excesso faz bem, né? Temporariamente, o estresse, a ansiedade também, na verdade, a ansiedade em alguns momentos ela também é saudável, porque ela ajuda a gente a se preparar. Vou fazer uma viagem muito longa, então eu vou pesquisar o caminho antes. Então, ela ajuda a gente a lidar com situações novas, com situações de perigo. Mas em excesso, essas atividades acabam prejudicando nossa saúde e nossa rotina, né? Eu acho que se a gente voltar no exemplo do urso, não dá para enfrentar um urso todo dia. Tem que ser de vez em quando. Porque senão a gente não aguenta estar em estresse o tempo todo, né? O nosso corpo vai adoecer. Maravilhoso. Até você está falando aqui, eu acho que muita gente vai chamar o gestor de urso daqui para frente, né? Porque Pode ser, pode ser. vai chegar, né? Ai, meu Deus, meu urso. É, e assim, é importante a gente entender assim que estresse é inevitável. O que a gente precisa fazer é como a gente lida com ele, né? Uhum. Letícia, chegamos ao fim do nosso papo aqui. Eu tenho uma última pergunta para te fazer. Essa é uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados. É a pergunta que encerra o nosso papo aqui. Letícia, o que é liderar? Tá. Eu acho, acredito, que liderar é ter um objetivo bem definido e conseguir passar esse objetivo para as pessoas com quem você trabalha, né? Com quem precisa realizar esses objetivos em conjunto, né? Porque a gente é uma equipe. O líder não manda, ele faz parte ali, né? Eu acho que isso é importante que ele esteja junto com os colaboradores, que a gente sinta que pode confiar, que pode trabalhar junto, né? Então, ter a coerência entre o que precisa ser alcançado e o que você espera que as pessoas façam para atingir isso, né? E saber dividir as tarefas de acordo com a capacidade das pessoas de um time, tá? Até para se sentirem confortáveis e
possível de alcançar o que está sendo pedido, incentivando a aprendizagem de comportamentos que podem tornar a rotina mais fácil, mais produtiva, dando feedback, como eu já falei, acho que feedback é muito importante para que as pessoas entendam se estão de acordo com o que é esperado e consigam se sentir pertencente mesmo àquele time. Tipo, estamos juntos, vamos trabalhar juntos. Eu acho que liderar seria algo nesse sentido. Adorei a definição, adorei. Letícia, eu tenho muito orgulho de você e eu te amo muito, filha, viu? Obrigada. Muito obrigada pela conversa, muito obrigado pelo papo. Aprendi muito com você, como sempre acontece quando a gente conversa, viu, filha? Obrigado mesmo, obrigado de Ah, verdade. obrigada, adorei participar. Eu também te amo. Aí, joia. Pessoal, essa aqui foi a Letícia. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês estejam emocionados como eu também tô. E na semana que vem a gente tem mais vídeos aqui para vocês. Beijo grande. Obrigado, Lê. Tchau, obrigada.